Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias, nesta segunda-feira, para poder conversar com a advogada previdenciarista Joyce Leal. Você viu no primeiro bloco que trouxemos aí todas as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo, e agora neste segundo bloco, nesta edição desta segunda-feira, dia 22 de novembro, aqui no Super Notícias, vamos falar e vamos saber um pouco mais sobre o direito previdenciário e principalmente sobre o planejamento previdenciário. E para poder falar, claro, como eu disse, com propriedade sobre o assunto, já está aqui ao meu lado a advogada previdenciarista Joyce Leal. Joyce, primeiramente, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. A honra é toda minha. E para a gente poder começar nosso bate-papo, Joyce, já quero saber de você, antes da gente poder entrar, vamos caminhando no nosso bate-papo, antes da gente poder entrar no ponto fulcral da nossa conversa. O momento atual da advocacia, você que já tem muito tempo na área, como é que você avalia, como é que você tem visto o mercado? Conta pra gente. A advocacia anteriormente, você chegava, procurava um advogado, ele era o secretário, ele era o advogado que fazia as petições, era um escritório, era uma sala, era praticamente pessoal. Hoje a advocacia ela expandiu muito, porque se você não contrata, se você não expande, não tem funcionários, não tem profissionais competentes para poder liberar as petições, os casos, você vai acabar sendo excluído do mercado. Então, hoje ela mudou muito. Hoje são escritórios de advocacia com mais funcionários, mais pessoas trabalhando para dar ao cliente a melhor oportunidade ali do processo, na situação do caso, da lide dele. E como você tem muita experiência, você que é referência na sua área, né? Sabemos que a área da advocacia, a área do direito como um todo, ela parece um pouco com o jornalismo no seguinte sentido. Você pode se formar em jornalismo ou no direito e atuar em várias funções, em várias frentes. A pessoa que forma no direito, ela não necessariamente precisa ser um advogado, assim como quem forma no jornalismo não necessariamente precisa trabalhar em frente às câmeras, precisa trabalhar como repórter, como comentarista ou como apresentador. Em relação a quem está saindo agora da faculdade ou está ingressando, vamos começar para quem está saindo agora para o mercado de trabalho. Você que é referência na sua área, você que já tem tanto tempo de experiência, qual que é a principal dica que você dá para esse novo profissional do direito? Primeiro, não desistir, porque o processo, o trabalho mesmo, ele demanda um período, né? Para você começar a receber, a ter renda, e você investe no início, né? Então, geralmente, as pessoas, elas não dão sequência, elas vão procurar concurso, vão procurar outras contratações de maneira diferenciada, mas não dão sequência à parte mesmo de para advogar, na parte de advocacia, por esse fato de não querer investir ali, né? Porque demanda um tempo, então tem que ter paciência e persistência, senão está fora do mercado. Até porque esse profissional ele já acha que ele já vai conseguir ser bem sucedido nos 4 primeiros meses e não é assim. Ou até mesmo anos, né? 4, 5 anos. Eu não sei direito como é que funciona. O direito previdenciário mesmo, ele demanda um tempo mínimo ali, né? Estou falando assim, na parte para judicializar. Você vai começar a ganhar rendas mesmo e ter valores montantes, um valor melhor. Substancial, né? Substancial a partir mesmo de 2 anos e meio aí para frente. Então, realmente, haja caminho, haja paciência, mas para poder se tornar um profissional com muita competência, como a doutora Joyce acabou de falar, tem que ter muita competência e também paciência. Para a gente poder entrar no direito previdenciário, especificamente falando agora do planejamento previdenciário. Para quem é leigo, você, claro, convive com as pessoas que entendem do assunto, mas para quem é leigo e não entende tanto assim, o que se trata o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário é simplesmente um estudo de uma forma para você saber qual que seria o valor da sua aposentadoria e quando ela vai acontecer. Então, geralmente, as pessoas falam assim, eu vou me aposentar com 65 anos. É o homem, no caso, né? Com 65 anos. E aí, ele não só continua contribuindo, né? E aí não sabe que contribuindo a mais ou parar naquele momento ali de contribuir, não vai fazer diferença nenhuma no valor que ele vai receber da sua aposentadoria. Essa é a verdade, é um estudo que se faz para saber quanto que ele iria receber e se ele teria que contribuir mais ou não contribuir para aposentar do jeito que ele quer. Eu quero aposentar com X valor. Então, para aposentar com aquele X valor, você tem que continuar contribuindo ou você para por aqui? Qual que seria o valor da contribuição? E em relação à questão da burocracia, muitas pessoas, quando já pensam em aposentar, automaticamente já vem aquele pensamento na cabeça.
Ah, é muito burocrático, eu vou demorar 2, 3 anos para poder conseguir dar entrada na papelada para poder depois conseguir a aposentadoria. Como é que é isso, Joyce? Gustavo, é um desgaste para o contribuinte. Quando eu falo um desgaste para o contribuinte, é porque ele acha que o INSS ele vai recebê-lo de portas abertas. Sim. Na hora que ele quiser, na hora quando que ele quiser. E facilitar qualquer coisa para ele. O INSS ele tem uma obrigação, na IN 77, que é uma instrução do INSS, sim, de conceder ao segurado, ou seja, você, que é contribuinte, que contribui, eu contribuo, a oferecer para ele o melhor benefício. Mas o servidor, ele não vai chegar lá para você e falar assim, olha, tem um benefício... Aliás, hoje não tem nem essa parte de servidor, sim, porque hoje é tudo eletrônico, sim, tá? Tudo formatizado já. Então, assim, não tem nem o servidor para atender a pessoa ali na frente, tete a tete, sim, né? Não tem mais isso. Então, a pessoa acha que o servidor vai fazer o melhor para ela. Ele não vai fazer isso. Ele vai simplesmente conceder mediante aquilo que ela contribuiu. Eu fiz um planejamento previdenciário, entreguei ele na quinta-feira. O cliente ele pode se aposentar, ele vai se aposentar, sim, né? Em 2025. Se ele não contribuir nada, ele vai aposentar com 1.307, é o valor, sim, da aposentadoria dele. Mas se ele contribuir uma única contribuição no teto máximo, que está saindo no valor, é 20% sobre o teto máximo, que sai 1.800 e alguma coisa ali, se ele 1.286, se ele contribuir uma vez somente, a aposentadoria dele vai crescer para 3.875. Uma única contribuição, um único valor. Então, a pessoa não sabe disso. O INSS vai falar isso. Ao invés dele aposentar com R$1.200, R$1.300, ele vai aposentar por 3.870. Sim. Então, o valor é muito diferente por conta de um único pagamento. Eu quero bater na questão, e é perfeita a sua explicação, até para quem não está inteirado sobre o assunto, sobre a questão da burocracia. Você que está ali na linha de frente de todo esse processo, existe alguma solução a curto, médio ou a longo prazo para que isso seja resolvido no Brasil? Porque nós percebemos, e no momento em que eu anunciei a sua entrevista aqui no Superi, muitas pessoas me perguntaram, Gustavo, pergunta para a doutora Joyce, qual é a forma e se é que existe algum jeito, alguma forma para poder fazer com que esse processo deixe de ser tão burocrático e desgastante? A única forma é você organizar toda a sua documentação antes de se aposentar. A pessoa não faz isso, Gustavo. Sim. O contribuinte, ele não faz isso. Ele não se prepara para a aposentadoria. Ele só acha que ele tem a idade e tem o direito. Sim. E os requisitos para a aposentadoria são concomitantes, são juntos. Sim. Eu tenho que ter idade e o tempo de contribuição. Então, ele não prepara documentação, ele não quer olhar se ele trabalhou naquela empresa, se aquela empresa contribuiu ou não. Sim. Então, para ser menos burocrático, para dar menos desgaste ao segurado, ele fala, vou me aposentar rápido, de maneira rápida, correta, mais célere possível. Ele precisa organizar a documentação dele antes. Sim. E, Gustavo... Ninguém faz isso. É muito difícil. Eu tenho clientes que até moram fora, que fazem isso. Se planejam antes, eu quero aposentar, eu tenho tantos anos, lá 53 anos, eu vou me aposentar com 65, e agora? O que eu tenho que fazer? Se você perceber mesmo, na prática, a quantidade de documentos faltando, o cliente trabalhou 10, 15 anos na empresa e está faltando 5 anos de contribuição para ele. Como resolver isso? Sim. Dá para resolver antes. Sim, interessante e muito oportuno o seu relato. Qual é a forma, né, que a reforma da Previdência bateu de frente, se é que bateu, com o planejamento previdenciário? Mudou para melhor, mudou para pior? Mudou muito, porque tem o direito, todo mundo fala do direito adquirido, né? O que seria o direito adquirido para eles? Eles acham que só por ter a idade, tá? Tá dentro tá contribuindo... Sim. Nossa, parar aqui, pode? Tava de boa. Aí você pode voltar, não mudou muito. Eu gaguejei, eu fiquei... Não, relaxa, tá de boa, é super tranquilo. Aí você pode voltar no início da sua resposta. Eu perguntei, você já começa a resposta. Aí eu vou fazer isso aqui e você volta, beleza? Qual que era a pergunta mesmo? É a reforma da Previdência. O que melhor, se atrapalhou ou não do direito previdenciário. Pode ir? Vou fazer isso aqui e você volta. A reforma da Previdência, ela veio no momento que as pessoas acham que, ou seja, eu tenho o direito adquirido, tá? Em relação ao direito adquirido, a pessoa tem que ter cumprido os requisitos antes da reforma. Ou seja,
antes de novembro de 2019. Então, ela fala assim, eu tenho o direito adquirido, ou seja, eu já tenho, eu já estava pagando o INSS antes, então quando eu fizer 60 anos eu vou me aposentar. Esse ano, por exemplo, a aposentadoria não é com 60 anos, é com 61 para a mulher. Porque tem a regra de transição até chegar no 62, ano que vem 61,5, no outro ano 62, é assim por diante. O planejamento previdenciário encaixa aí em quê? Nas regras de transição. Porque a pessoa já estava contribuindo para o INSS. Então, existem umas regras de transição que tem que se verificar. É possível ela aposentar dentro de um requisito do INSS de idade e tempo. Isso junta com o planejamento previdenciário para verificar isso. Sim. O planejamento previdenciário, ele verifica a possibilidade de aposentadoria dos segurados dentro do período de transição, das regras de transição. Interessante. Então, dá para a gente poder afirmar que, até mesmo para poder linkar tudo isso que você acabou de falar, juntamente com a sua última explanação sobre a questão do processo burocrático, que é a grande dica que você dá, imagino que você também dê essa dica para quem está pretendendo se aposentar ou quem já está no processo, é se preparar o quanto antes para poder evitar dor de cabeça no momento em que essa pessoa chega até você. É porque, na verdade, para evitar essa dor de cabeça toda, se ela não se planejar antes, o processo vai ser judicializado, porque ele vai chegar no INSS, ou o benefício vai ser concedido, vai ter uma aposentadoria que não é o que você queria. Sim. Muitas pessoas se aposentam em regra de transição, por período de contribuição, sendo que poderia ser uma aposentadoria especial, trabalhou a vida toda na área insalubre, sim, ou a pessoa mexia com açougue, ou ela mexia com, na parte mesmo de doenças, sim, mesmo, dentro de hospitais, e aí ela tem uma possibilidade de aposentar melhor. Então, esse planejamento, quando você faz o planejamento, organiza a sua vida toda, aí a burocracia já vai embora ali, você consegue fazer uma aposentadoria de maneira muito célere. Tem aposentadorias, Gustavo, que elas saem, são concedidas no mesmo dia. Sim. Se o documento estiver correto, se tiver tudo ok, tem aposentadorias que são concedidas no mesmo dia. Interessante. E vai ao encontro e totalmente ao contrário, por exemplo, de pessoas que conseguem tirar a aposentadoria e ficarem oficialmente aposentadas depois de 2, 3, 4 anos, e aí sim pegam todo aquele processo burocrático. Uma dúvida sobre os microempreendedores individuais. Como é que você avalia e como eles podem adquirir esse planejamento previdenciário, porque nós sabemos que o microempreendedor individual, ele não está alocado a uma empresa que assina a sua carteira, e ele mesmo faz a sua contribuição para poder fazer com que, depois de um certo tempo, ele possa se aposentar. O microempreendedor, ele já recolhe o INSS, né? Depende da forma, da alíquota ali. Quando ele recolhe, ele tem todos os direitos assegurados da Previdência, tá? O que acontece muito é que o microempreendedor, às vezes, ele era funcionário, sim, se torna microempreendedor ali e não vem a recolher, tá? E aí, depois, ele quer ter os benefícios do INSS. Tive uma situação de um salário maternidade nesse mesmo, sim, quesito, quer ter os benefícios do INSS e aí não tem os benefícios. Ele contribui numa guia, né? Ele paga essa guia desse MEI e ela vai cair no sistema do governo do INSS, porque é informatizado, o sistema da Receita junto com o sistema do INSS, é tudo informatizado. Sim. Vai cair esses valores dentro do sistema e aí sim ele vai ter todos os benefícios possíveis relacionados à aposentadoria, a salário maternidade, no caso antigamente era auxílio-doença, hoje é benefício, auxílio por incapacidade temporária, ou aposentadoria por incapacidade permanente, ele teria os benefícios do INSS, sim. Joyce, muitíssimo obrigado por essa aula, né, sobre direito previdenciário, sobre principalmente o planejamento previdenciário. Agradeço. Nós sabemos, né, e você também, se quiser falar, pode ficar à vontade, que Governador Valadares é uma cidade que oferece um mercado muito amplo em relação à questão do direito. E existem vários profissionais que são referência, não só em Valadares, mas na região, por atuarem em áreas muito específicas e muito nichadas. Como, por exemplo, tem o direito previdenciário e você que atua no planejamento previdenciário, e é algo super importante, principalmente para quem já está ali na porta da aposentadoria. Sim, antigamente não tinha a Justiça Federal, não estava aqui em Valadares, né? Ela veio a Valadares em 2006, na época eu estava finalizando a faculdade. Sim. E aí quando ela veio, que cresceu o mercado mais na parte do direito previdenciário, sim, porque antes não tinha muito mercado aqui, sim, em Valadares, né?
Muito interessante. Doutora Joyce, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Joyce. Eu agora vou encerrar, né? Estou encerrando esse bate-papo super interessante, essa aula sobre o direito previdenciário e principalmente serve para você que já está aí com o pensamento de se aposentar ou ainda está ali engatinhando, está começando a sua contribuição ao INSS, para poder falar sobre o Atlético, né? O Galo mais líder do que nunca e que nesse sábado bateu a equipe do Juventude pelo placar de 2-0, 2 gols marcados por ele, o incrível Hulk, artilheiro da competição, artilheiro do Campeonato Brasileiro e que tem sido até aqui o principal jogador não só do Atlético, mas do futebol brasileiro nesta temporada de 2021. Atlético que encontrou algumas dificuldades contra a equipe do Juventude, comandada pelo técnico Jair Ventura, que, como era de se esperar, o Juventude lutando contra o rebaixamento, enfrentando o melhor time da competição e o atual líder, com certeza iria para o Mineirão com uma postura um tanto quanto reativa, um pouco mais na parte da defesa. E foi de fato isso que aconteceu. O Galo enfrentou muitas dificuldades, especialmente no primeiro tempo, para poder barrar, para poder furar a defesa, furar o bloqueio montado pela equipe do sul do país, mas na segunda etapa, principalmente, aí eu tenho que falar, após um pênalti muito duvidoso marcado pelo árbitro da partida, o Atlético com o Hulk abriu o placar e depois o mesmo Hulk marcou um golaço e pôs fim no jogo desse sábado. 2-0 Atlético, Galo mais líder do que nunca. Tem agora o compromisso contra a equipe do Palmeiras amanhã às 21 horas em São Paulo. Atlético que pode ser campeão já no próximo domingo contra a equipe do Fluminense. Isso vai acontecer caso o Atlético vença o seu confronto, vença esse compromisso de amanhã contra a equipe do Palmeiras e, claro, vença a partida do próximo domingo contra a equipe do Fluminense. Galo que está com 2 pés ali no título do Campeonato Brasileiro, já é o campeão brasileiro, falta só oficializar o grito de é campeão. Inclusive no Mineirão, né, alguns torcedores, né, dentro dos 60 mil aficionados e apaixonados pela equipe alvinegra já gritaram campeão, é campeão, é campeão, portanto, vamos aguardar. Será que o grito que está entalado na garganta já há 50 anos vai sair contra o Palmeiras ou contra a equipe do Fluminense? Vamos aguardar. O certo é que o Atlético merece o título do Campeonato Brasileiro e está muito bem, obrigado, voltado com foco a esse objetivo para poder, claro, ser alcançado. O Cruzeiro, né, que não jogou neste final de semana, né, já que só vai encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série B na próxima quinta-feira, às 20 horas, contra a equipe do Náutico. É claro que agora o torcedor celeste vive dias conturbados em relação para poder saber qual será o planejamento que será feito pela equipe da Toca da Raposa visando a temporada de 2022. Haja vista que, como todos nós sabemos, né, o Cruzeiro vai para o seu 3º ano de Série B e vai encontrar muitas dificuldades para poder montar o seu planejamento. Isso porque a equipe, né, em dezembro, já no próximo mês, vai virar clube empresa e aí tem que achar um investidor que vai injetar dinheiro, tem a possibilidade do Alexandre Matos ser o novo velho diretor de futebol da equipe da Raposa. Portanto, é uma situação muito complicada, porque nós não sabemos o que será do Cruzeiro no mês de dezembro. O próprio presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, disse nesse domingo que o Cruzeiro já vai colocar no seu estatuto nesta semana a questão da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, mas aí até achar um investidor para poder começar todo o processo de investimentos, aí tem muita água para poder passar debaixo da ponte. O certo é que o Cruzeiro vai virar clube empresa, mas nós não sabemos o que vai acontecer depois dessa mudança, né? Nessa mudança do CNPJ da equipe da Toca da Raposa. Próximo compromisso e último deste ano de 2021 será na quinta-feira, às 20 horas, contra a equipe do Náutico. Carga máxima liberada, portanto, promessa de festa e casa cheia no Gigante da Pampulha para essa partida entre mineiros e nordestinos. Sobre o América, né, o Mequinha que luta para poder conseguir conquistar de forma épica a sua vaga para a Copa Libertadores da América de 2022, Coelho que ontem perdeu para a equipe do Fluminense, concorrente direto
por essa briga, né? Perdeu pelo placar de 2-0, portanto, uma situação um tanto quanto complicada que o América se encontra neste momento, visando, claro, a classificação para a Copa Libertadores de 2022, algo que seria inédito para a história mais do que centenária do clube mineiro. O Super Em Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!